Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui das lentes esféricas e nesse momento a gente vai apresentar quais são os termos que são utilizados aí nas equações. Legal? Olha só, né? A gente vai identificar então a nomenclatura, o nome desses termos e os sinais correspondentes. Olha só, quando a gente fala posição do objeto, onde está o objeto, então vamos identificar com a posição ou com a letra P. Legal? P, posição do objeto, que é a distância do objeto até o CO, até o centro óptico da lente. Beleza? Distância do objeto até o centro da lente. Fechou? Outra coisa, então vamos lá. P', posição da imagem, que é a distância da imagem até o centro óptico da lente. Onde está a imagem? Então, a distância que a imagem está do centro da lente. Legal? E por fim, aqui a letra F, que é a distância focal, onde cabe a gente aqui, em que? Cabe a gente identificar algumas informações interessantes. Primeira delas é que a distância focal é sempre a metade do raio de curvatura da face da lente. Legal? Então, quando você fala assim para mim, poxa, a distância focal, posso medi-la como? A distância focal é o anteprincipal dividido por 2. Porque o anteprincipal é onde você colocou a ponta seca do compasso para estabelecer ali o raio de curvatura da face da lente. Perfeito? Tudo bem? Agora, quanto a sinais, o que a gente pode pensar em termos de sinais? Vamos lá. O objeto, ele pode estar aí à frente da lente, ser um objeto real. Então, vou identificar aqui como P positivo. Então, o sinal para essa nomenclatura, P positivo. Significa o quê? Um objeto real. Nossa, mas existe objeto que não seja real? Sim. P negativo, quando tem então um objeto virtual. Nossa, mas existe essa possibilidade? Sim, quando você tem um conjunto de lentes. Então, a imagem formada por uma lente, vai ser utilizada como objeto para outra lente. Mas se esse objeto para a segunda lente se formou depois da lente, então nós temos aí uma questão de objeto virtual. Poxa, é quando você tem essa situação, então, olha, tem uma lente, outra lente aqui, um objeto formou uma imagem. Então, lá, veio aqui um raio de luz, bateu, passou, veio outro raio de luz, bateu, formou uma imagenzinha. Poxa, essa aqui é imagem para a primeira lente. Então, vamos chamar imagem de L1. Mas vai ser também objeto para lente 2. Objeto para lente 2. Mas é um objeto que se formou depois da lente, então um objeto virtual. Por isso, eu teria aí a possibilidade de um P negativo. Legal? Ora, vamos dando continuidade aqui e pensar o que então? Então, em termos de sinais, nós temos aí objeto com P positivo, objeto real. Objeto virtual, P negativo. Da mesma forma, aqui a gente vai trabalhar a imagem. Então, P' positivo. P' positivo significa uma imagem real. Opa, imagem real? Legal isso, porque se a imagem é real, ela é gerada por lente convergente. Ela é invertida. Poxa, quantas coisas a gente pode dizer de uma imagem real, né? Imagem real, então, tem P' positivo, pode ser projetada, é invertida, real invertida, e que mais, né? Pode ser projetada, está ali à frente, né, da lente, está do outro lado da lente. Então, objeto e imagem em lados opostos. Objeto formando uma imagem. Então, desse objeto, formou-se uma imagem invertida em relação ao objeto, real, pode ser projetada e vai ter aí essa designação P', quer dizer, distância da imagem até a lente, P' positivo. Olha quanta coisa legal a gente pode extrair dessa informação.
que mais nós podemos trabalhar aqui? Mas, Reinaldo, se você tiver aí um P' negativo, pode existir? Então, pode existir a ideia de um P' negativo. Opa, P' negativo significa o quê? P', posição, linha, imagem. Então, P', imagem, posição da imagem, mas é uma imagem virtual. Imagem virtual, imagem que se forma do mesmo lado que o objeto. Ora, mas como isso acontece? Vamos lembrar que nós temos uma lente que sempre mostra imagem virtual para a gente. A lente chamada divergente, de comportamento divergente. Aqui eu tenho uma borda grossa, né? Uma lente de borda grossa, diferenciando da borda fina. Lembra? Borda fina, borda grossa. A lente de borda grossa é uma lente divergente se o N da lente maior que o N do meio. Perfeito. Colocado um objeto diante dessa lente, então, primeiro raio vem paralelo, paraxial, refrata, atravessa a lente. Segundo raio, atravessa o centro óptico sem sofrer desvio. Poxa, esses raios não se cruzam, então a gente vai fazer o cruzamento dos prolongamentos. Formou uma imagem do mesmo lado que o objeto. Se formou uma imagem do mesmo lado que o objeto, então vou ter aqui, ó, posição da imagem, P', do mesmo lado do objeto, negativo. Tá bom? Então nós temos aí, ó, P como posição do objeto, P' como posição da imagem. O sinal positivo indicando que é real, o sinal negativo indicando que é virtual. Mas temos aqui ainda foco. Quando eu falar foco positivo, o que eu vou entender como foco positivo? O foco de uma lente de comportamento convergente. E foco negativo, eu vou dizer de uma lente de comportamento negativo. Ou, aliás, não, negativo não, mas divergente. Legal? Então, opa, lente convergente, foco positivo. Lente divergente, foco negativo. E essas informações que nós estamos colocando aqui, elas estão presentes numa equação. Qual é a equação que a gente diz aqui? É a equação que obedece às condições de Gauss. Então, essas informações vão aparecer para nós na equação da chamada fimose. Ah, poxa, uma fimose é uma pelinha no pinto. Perfeito, tá aí, ó. Equação conhecida como equação da fimose. Peraí, mas eu já conhecia essa equação, eu já tinha visto a equação para espelhos esféricos. Justo, a equação, a terminologia é a mesma, né? Ou seja, o mesmo tratamento de equações e terminologias aqui, de nomenclaturas de sinais que eu uso para lentes, eu também uso para espelhos esféricos. Lentes esféricas e espelhos esféricos fazem uso daquela equação de Gauss. Equação de Gauss. Legal? Agora, eu já vi outra forma de representar essa equação, Reinaldo. Temos, né? A gente pode fazer o que aqui? Fazer um MMC, né? Ora, mas não tem. Como é que eu faço MMC de duas coisas desconhecidas aqui? Eu posso fazer o quê? Eu posso falar, poxa, MMC de P e P'. É P vezes P'. Pronto. Esse MMC, eu vou aplicar aqui, né? E dizer o que para vocês? Bom, então tem 1 sobre foco, tá? E vai ficar P' dividido por P', dá P vezes 1, P. P' dividido por P dá P' vezes 1, P'. Quando multiplicado em cruz, né? Nós vamos ter aqui, ó, passa P', P para o outro lado, fica P' vezes P vezes 1. Vai dar P', P. Do outro lado vem F, que multiplica tudo isso. Então, FP mais FP'. Opa, então quer dizer, a mesma equação de Gauss pode ser representada dessa segunda forma também. Legal? Isso, moçada, nós trabalhamos aqui com as informações chamadas, então, P, P' e F. Tem outras informações? Sim, vemos em breves instantes. Até já!
Voltando, galera, voltando aqui, tá? Nós temos ainda dentro das nomenclaturas e dos sinais, a gente desenvolver a ideia chamada altura do objeto, altura da imagem e o aumento, né? Saber se essa imagem sofreu um aumento ou uma redução do tamanho. Então, tamanho do objeto. Então, vou identificar aqui, ó, Y. Por que Y? Por causa dos eixos, né? Então, você diz aqui para mim eixo Y e eixo X. No eixo X eu tenho a posição. No eixo Y eu tenho a altura. Ora, mas então, tamanho do objeto ou altura do objeto. Legal? Ora, tá aí. Então, você diz, poxa, qual que é a altura do objeto? É a medida, né, dessa distância, desse tamanho, em relação ao eixo principal da lente. Então, se fala assim, temos aqui o eixo de simetria da lente e foi colocado um objeto diante da lente. Poxa, isso aqui é a altura do objeto. Perfeito? Medida, então, em relação aqui ao eixo principal. Opa, que beleza! Mediu-se o tamanho do objeto, certo? Agora, posso medir também o tamanho da imagem, mas tem sinais envolvidos? Temos sinais envolvidos aqui também. Então, podemos dizer o quê? Poxa, que esse objeto pode ter o valor y, a altura, com o sinal positivo. Quando teríamos o sinal positivo? Quando ele está, então, que acima do eixo. Acima do eixo. Ou ainda de forma para cima. Quando que eu teria y negativo? Quando esse objeto estiver invertido, estiver de ponta cabeça. Você fala assim, o objeto não está aqui, o objeto está aqui embaixo, ó. Objeto. Tá, opa, então eu tenho um y, só que negativo. Então, objeto acima do eixo, eu vou identificar como positivo e abaixo do eixo, negativo. Reinaldo, se essa lente estivesse na vertical, por exemplo, eu tenho a lente aqui, pode aparecer esse tipo de dúvida, né? Eu tenho a lente nessa altura. Então, o que seria acima e abaixo do eixo? Poxa, então você fala assim, bom, eu vou entender essa região aqui como acima do eixo. Se essa região é acima do eixo, essa região é abaixo do eixo. Mas poderia fazer a interpretação contrária? Poderia pensar que aqui é abaixo do eixo e aqui é acima do eixo? Pode. O legal é que você fala assim para mim, poxa, então se eu tiver um objeto nessa posição e eu entender isso aqui como um y positivo, quer dizer que quem estiver aqui vai ter um y negativo. Mas se eu invertesse, né? Se aqui essa região fosse acima, se essa região fosse acima do eixo, então aqui eu vou entender como y positivo, consequentemente aqui vai ser abaixo do eixo, então aqui vai ser negativo. Tá bom? Ora, dessa forma eu tenho então acima do eixo ou de um lado do eixo positivo, abaixo do eixo ou do outro lado do eixo negativo. Então, abaixo do eixo, eu vou ter o valor negativo para o tamanho, tá? Por causa apenas de orientação. Então, você ter ali um y positivo acima, y negativo abaixo, tá? Ou do outro lado. A mesma coisa, eu posso pensar em termos do tamanho da imagem, né? A altura da imagem. Então eu tenho aqui uma imagem, né? E imagem eu associo sempre a letra, ao símbolo aqui, linha, né? Y, tamanho, linha da imagem. Então esse tamanho pode ser positivo, como também pode ser negativo. Y' positivo, indicaria o que para mim? Que o tamanho da imagem, a imagem está acima do eixo. E y' negativo indicaria o que? Abaixo do eixo.
sabem que nesse ponto cabe uma interpretação gostosa, interessante, um raciocínio que a gente vai fazer junto, um raciocínio guiado aqui, ó. Vamos desenvolver juntos. Você fala assim, eu não ia pensar nisso. Não, mas vamos pensar juntos aqui, olha. Veja que interessante. Se eu tiver um objeto positivo, certo? Aí formou-se uma imagem. E a imagem também ficou acima do eixo, o objeto acima do eixo, e a imagem se formou acima do eixo. O que você pode entender dessa ideia? Se o objeto está positivo e a imagem está positiva, opa, imagem direita. Olha que legal, né? Se a imagem tem o mesmo tamanho, tem um tamanho com o mesmo sinal, então quer dizer que se o objeto é positivo e a imagem também é positiva, tem o mesmo sinal, é a imagem direita. Então eu posso dizer que ela é virtual. Se eu tenho um objeto acima do eixo, mas formou-se uma imagem de ponta cabeça, uma imagem abaixo do eixo, opa, imagem invertida, olha só. Se a imagem invertida, ela é real. Legal essa ideia, né? Então você fala assim, poxa, formou-se uma imagem real. Eu já sei o que? Se a imagem é real, então quer dizer que o y' tem sinal diferente do y. Quer dizer, se a imagem é real, o y' pode ser negativo para um y positivo. Fechou? Legal? Ora, terminamos aqui a nossa apresentação sobre essas nomenclaturas, falando do aumento. O que é o aumento, né? O aumento é dizer se realmente a imagem cresceu ou diminuiu, né? Então, quando eu uso o termo aumento, pode ser crescimento, ampliação, como pode ser também redução. Ora, o aumento ele pode ter aí valores também positivos e valores negativos. Nossa, mas o que eu vou entender agora com esse sinal? Um aumento positivo e um aumento negativo. Esse aumento ele está associado com quem? Ele está associado com a ideia de que eu estou comparando o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto. Y' por Y. Então, comparando os tamanhos, eu sei se aumentou ou diminuiu. Tá? Mas ao fazer a comparação desses dois tamanhos, eu também estou levando em consideração os sinais. Legal? Então, quer dizer, olha, sinais iguais, né? Negativo, negativo, tá? Fica o quê? Direita. Positivo, positivo, fica direita. Positivo com negativo, fica negativo, então invertida. Compreenderam? Foi muito rápido? Vamos de novo aqui, ó. Tá? Então, se você fala assim para mim, estou comparando os tamanhos e, consequentemente, junto com os tamanhos estão os sinais. Ora, se eu tenho aqui sinal positivo para o objeto e sinal positivo para a imagem, opa, então imagem direita, certo? Agora, se a imagem é direita, positivo com positivo, vai ficar aqui então aumento positivo. Mas se eu tivesse aqui objeto negativo com imagem negativa, também ia ficar negativo por negativo, daria positivo, exato, a imagem direita, certo? A mesma orientação. Porém, se eu tiver objeto acima do eixo com imagem abaixo do eixo, opa, então eu tenho aqui invertida. Se é invertida, então lá, objeto positivo com imagem negativa. Então, menos em cima, mais embaixo, menos com mais aqui, né? Divisão, né? Sinais diferentes, menos com mais dá menos. Então, aí vai acontecer o quê? Poxa, aumento negativo, invertida. Ora, então eu posso tirar essa ideia daqui. O que significaria para mim um aumento positivo? Então, aqui que eu tenho é imagem invertida. Opa, aumento positivo aqui. Estou viajando, galera. Imagem direita. E aqui, o aumento negativo, que significaria uma imagem invertida. Legal? Tá bom? Aumento positivo, imagem direita. Aumento negativo, imagem invertida. Eu posso fazer até mais, né? Nós podemos fazer até mais, porque quando eu falo, então, aumento, vou até marcar em outra cor aqui para vocês, quando eu falo do aumento linear transversal, essa equação, aumento linear transversal, então é a comparação do tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Mas podemos ir além dizendo o quê? Que isso aqui é igual a menos P' sobre P.
Daí, a equação do aumento pode ser dada pela comparação dos tamanhos de imagem e objeto ou pelas distâncias de imagem e objeto, né, em relação à lente. Daí, aumento. Temos uma outra possibilidade ainda de utilizar o aumento ainda associado com a distância focal. Eu posso dizer ainda que o aumento ele pode ser calculado como f foco sobre f menos p. Aí, eu tenho duas formas de determinar o aumento, ou se eu tiver o aumento, determinar as outras grandezas, enfim, duas equações aí para determinar o aumento. Cabe aqui, para a gente terminar, fazer apenas um demonstrativo do que seria esse aumento com valores. Bom, então, como assim com valores? Eu tenho aqui essas informações, então essa nomenclatura e esses sinais. Mas aí eu tenho, além das equações, vamos colocar alguns exemplos aqui para que a gente possa, então, visualizar e entender essa ideia. De que forma? Falar assim para vocês, poxa, tem um aumento. E eu falo assim, o aumento é igual a mais 2. Olha que legal, um aumento mais 2. Bom, aumento positivo, quer dizer, a imagem é direita, né? Seja porque y e y' são positivos ou porque y e y' são negativos, mas a imagem é direita. Legal lá? Direita. Tá, então vou ter aqui y igual a mais 2, imagem direita, certo? 2 vezes maior que o objeto. Pronto, tá aí. Imagem direita 2 vezes maior que o objeto. Mas e se eu tivesse o aumento menos 2? O que significaria um aumento menos 2? Bom, se y é positivo, mas y' é negativo, então na equação lá, nós teríamos um é negativo, outro é positivo, essa divisão de sinais diferentes, negativo com positivo fica negativo. Então vou ter uma imagem que é invertida, então imagem invertida, e que mais? 2 vezes maior que o objeto. Muito bom. Como a gente falou, o aumento ele significa apenas o quê? Se aconteceu ampliação ou redução. Então, tá aqui, se eu tivesse um aumento igual a mais meio. Poxa, então não é aumento, é redução. Sim, essa redução. Então, eu vou dizer o que para vocês? Sinal positivo. Sinal positivo indicando que é o que lá, né? Mesmo sinal. Então, direita. Então, vou ter uma imagem direita. Que mais? Com metade do tamanho do objeto. 2 vezes menor que o objeto. Perfeito? Metade do objeto, 2 vezes menor que o objeto. Então se eu tiver um aumento igual a menos meio, o que eu posso dizer com aumento menos meio? Esse 2 ficou tão feio aqui, né? Então, menos meio. Opa, sinal invertido, sinal menos indicando invertida, tá? Então, eu vou ter uma imagem invertida e que mais eu posso dizer? Que ela é 2 vezes menor que o objeto. Tá aí, beleza. Fechou? Então, dessa forma, moçada, nós temos aí as equações de Gauss, 1 sobre f, que é igual a 1 sobre p' mais 1 sobre p, e a equação do aumento linear, basicamente y' sobre y, que pode ser estendida para menos p' sobre p. E a relação entre a equação do aumento e a equação aí de Gauss, que leva a equação do qual? Falar que o aumento é f sobre f menos p. Temos aí um compêndio, uma reunião de todas as informações e todas as equações para podermos utilizar com lentes esféricas. Lembrando que essas equações são as mesmas que nós utilizamos para espelhos esféricos. Beleza? Galera, tá aí. Valeu, um abraço, até a próxima.